Estamos de volta então para o 43º vídeo sobre o C#. No vídeo anterior vimos então como funcionava o operador switch para controlar o fluxo do programa. Neste vídeo vamos ver muito rapidamente o que é o operador ternário. O operador ternário é uma espécie de abreviatura de uma função if-else. Já tivemos a oportunidade de falar aqui sobre essa função if-else e neste caso o operador ternário é realmente uma forma mais subtil de fazer esse tipo de análise ao código e de controlar o fluxo do programa através dessa forma. E então o que acontece basicamente é o seguinte: eu vou explicar primeiro com um comentário e depois dar então um exemplo de como é que funciona o operador ternário. O que vai acontecer é o seguinte: nós vamos primeiro definir uma condição e vamos perguntar se essa condição for verdadeira ou falsa, dependendo da forma como nós formularmos a condição, ele vai executar, por exemplo, a instrução 1. Caso contrário, vai executar a instrução 2. Isto é, se eu colocar aqui uma condição e tentar analisar se ela é verdadeira, ele vai executar sempre a primeira opção. Se ele verificar que a condição que eu coloquei aqui é falsa, então neste caso ele vai executar a segunda. Nós vamos usar aqui o exemplo utilizando também o valor, neste caso a variável inteira parcela, e recorrendo também à utilização do label resultado para apresentar os dados. E vamos imaginar o seguinte: nós queremos que o texto do label resultado seja alterado apenas se parcela for inferior a 3. E então, neste caso, nós podemos definir um operador ternário da seguinte forma: label resultado.text vai ser igual, e agora iríamos colocar aqui o texto, qualquer texto, para ser apresentado. E automaticamente o que vai acontecer é que, se nós executarmos este código, o texto irá mesmo ser alterado. Mas nós queremos avaliar a variável parcela usando um operador ternário. Então, neste caso, o que é que nós vamos colocar imediatamente a seguir ao igual? Vamos verificar o seguinte: parcela igual, e reparem que eu estou a utilizar, neste caso, o duplo sinal de igual. Eu tinha referido que ia analisar se parcela era inferior a 3, então neste caso vou utilizar menor que 3, e agora coloco um ponto de interrogação. Isto significa o seguinte: ele vai alterar o texto, mas antes de alterar o texto ele vai analisar qual das versões do texto que eu vou agora colocar a seguir é que vai ser apresentada. Se esta opção aqui, ou melhor, se esta condição for detectada como sendo verdadeira, isto é, se parcela, o valor de parcela for menor que 3, então o texto que vai ser apresentado vai ser este que eu vou agora acrescentar aqui. Caso contrário, se esta opção ou se esta condição não for verdadeira, então eu vou agora colocar aqui dois pontos e vou escrever o que é que ele vai apresentar no caso de não ser verdadeira. Neste caso, opção falsa, por exemplo. Esqueci-me ali de um P. E depois fecho com o ponto e vírgula. E neste caso, então, nós vamos já executar o código. No entanto, vamos então explicar o que é que acontece aqui. O label resultado.text vai ser alterado, mas alterado de acordo com uma condição, ou verdadeira ou falsa. E neste caso, se parcela for menor que 3, e cá está este ponto de interrogação, se esta condição for verdadeira, o primeiro texto é apresentado. Se ela for falsa, automaticamente é apresentado o texto que surge após o ponto e os dois pontos, neste caso. Vamos experimentar, vamos executar o código, e reparem, eu vou executar e ele diz que a operação é falsa, uma vez que parcela é igual a 3 e, portanto, não é inferior a 3. Vamos alterar o texto de parcela, neste caso vamos pôr, por exemplo, 0, e se nós voltarmos a executar o nosso código, neste caso já diz que a operação é verdadeira, porque a opção é verdadeira, uma vez que parcela realmente é um valor inferior a 0. Esta é uma forma muito interessante de podermos fazer uma espécie de operador if-else na mesma linha de código,
e facilitando assim desta forma a introdução do código e reduzindo substancialmente o texto que é necessário escrever para que o programa possa controlar o seu fluxo.